A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Que bom poder estar conversando com você. Eu sou Valdir, pastor da Igreja Batista em Iguape e pastor missionário da Igreja Batista Memorial de Santos. É um privilégio poder estar participando do projeto Bons Frutos e poder nesse tempo falar um pouquinho sobre o Natal. Quando lembramos tanto de estar vivendo nessa época, esse tempo tão precioso de compartilhar e festejar a vida, ou até mesmo o nascimento. A palavra Natal está relacionado, a sua raiz é natalidade, nascimento. E poder compartilhar da vida, morte de Jesus Cristo, nos traz esse renovo, o significado do nascimento, Jesus Cristo. Falar do Natal é poder estar lembrando do que Jesus fez por mim e por você. Nós podemos estar falando muitas coisas dentro desse tempo, mas eu vou canalizar e trazer para você vida, morte e o porquê de tudo isso. Tentar trazer para você esse retorno de significado, para que você celebre o Natal não somente no momento do nascimento e a manjedoura e o menino Jesus, mas sim a promessa de Deus que viria o Salvador. E o nascimento do Salvador só poderia vir da maneira que veio, nascendo através de uma mulher. Nascendo de uma maneira virginal. Sendo esse propósito de Deus sendo cumprido na vida de uma mulher, Maria, sendo gerado pelo Espírito Santo. A natureza de Jesus é 100% divina. É isso tudo que precisamos compreender para fazer essa caminhada e entender um pouquinho mais do que a palavra de Deus nos ensina para celebrar o Natal. O texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 28, apresenta assim: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, Jesus ele veio com o propósito de tirar o pecado. Ele virá novamente, mas virá para nos resgatar. Vivemos essa esperança. Por isso que eu convido você a crescer nesse conhecimento do propósito, nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo. Jesus ele disse no Evangelho de João: está pago, está consumado. João capítulo 19, versículo 18. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. No versículo 30 do mesmo capítulo 19 diz assim: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus ali naquela cruz, ele compreende que a Escritura está sendo cumprida. Então, quando você entende esse chamado, em que Jesus nasce, foi levado à cruz, está ali pagando um preço, nós vamos começar a questionar algumas coisas. Mas as respostas estão na palavra de Deus. Do início ao fim, a luz está sendo mostrada e revelada sobre Jesus Cristo. Viria este, o Salvador. E Jesus disse, quando ele compreende que a Escritura está sendo cumprida, ele, antes de morrer, ele disse: está pago. Um pagamento? Pagamento do quê? Pagamento sobre o quê? O pecado nos afasta de Deus. O pecado estava afastando o homem de Deus. O texto de Isaías, no capítulo 59, versículos 2 e 3, apresenta essa separação. No versículo
2 e 3. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. O pecado faz separação do homem e Deus. Então, quando entendemos que foi pago, foi porque o homem estava longe de Deus. Mas Deus estava devendo algo para alguém? De jeito nenhum. Deus, ele é soberano. Deus, ele tem tudo em suas mãos. Deus, quando nós entendemos sobre essa frase, esse pronunciamento de Jesus, essa declaração de Jesus, está consumado, ele está dizendo, está pago, está feita a justiça de Deus. Porque o nosso Deus, ele é justo. Então, quando começamos a caminhar dentro dessa compreensão de pagamento de Jesus, de está feito, ele está dizendo, foi feita a justiça de Deus. Foi feita a justiça para que o homem pudesse estar chegando próximo do Pai. Romanos 5, 12 e 14 fala sobre essa dívida. Romanos 5, 12 a 14. Fala assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. A morte entrou por um homem, o pecado entrou por um homem, e precisava sair, e essa saída, ou só poderia ser cumprida a justiça de Deus através de um homem também, mas não poderia ser qualquer homem. Deveria ser Deus vindo a este mundo, sendo gerado como um homem pelo Espírito Santo, com a sua natureza divina, cumprindo o propósito de Deus. Então nós temos um pagamento, cumprindo a justiça de Deus, o homem estava longe de Deus, e nós temos agora o porquê. O que estava acontecendo? Qual era a dívida? A dívida era o pecado. A dívida era o pecado. É isso que está escrito em Romanos, continuando, capítulo 5, versículo 15 e 16. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça, aí sim, de um só homem, Jesus Cristo. É claro que não se compara a transgressão de Adão com o presente, a dádiva, a graça de Jesus Cristo. O gostoso é poder entender que onde existe o pecado, quando você compreende a graça do nosso Deus em Jesus Cristo, você começa a provar do que é a graça. Se o pecado levava à morte, nós temos a graça nos dando vida, e vida diante de Deus. O pecado entrou por um homem, precisava sair por um homem, Jesus Cristo. O texto de Levítico vai nos direcionar um pouco e compreender dentro da luz, sendo mostrada, revelando Jesus Cristo. Levítico no Antigo Testamento, servindo como lei e orientação e prática para o povo de Deus, deveria estar sinalizando como lei e regra o cumprimento de alguns rituais, para que quando chegasse Jesus Cristo, toda essa compreensão fosse feita de maneira fiel. Nós vamos abrir Levítico no capítulo 16, que vai estar mostrando um pouco do que eu estou falando. Levítico no capítulo 16. Diz assim, vai falando da vida de Arão, que é o sacerdote,
Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Esse animal seria morto, mas sendo os seus pecados sendo passado para esse animal, a morte de um inocente. O capítulo 16 vai trazendo toda esta ordem de sacrifício, pegando 2 animais, matando um, aspergindo o seu sangue sobre o altar, para tirar o pecado ali de todo o povo, e o segundo animal seria lançado no deserto, para ser levado com o pecado de todo o povo de Deus. Então essa demonstração, ou todo esse cenário estava mostrando o que iria acontecer em Jesus Cristo. A morte de Jesus, do Cordeiro de Deus, vamos falar daqui a pouquinho, estava mostrando e sinalizando o que iria acontecer. A morte e o sangue sendo derramado em favor de muitos. E quando você lê esse livro da lei, Levítico, você vai expressar e conhecer o caráter e a moral de Deus. E isso vai mostrando a palavra de Deus. E quando você começa a entender que dentro dessa caminhada de revelação do caráter de Deus, a moral de Deus, você vai entender que precisa seguir esses princípios. Porque Ele vai revelar o seu amor, a sua fidelidade, a sua maneira de cumprir, sim, a justiça, porque Ele é justo. Levítico responde algumas perguntas. Como que um Deus santo pode se relacionar com pessoas pecadoras? Você vai conseguir compreender lendo Levítico. E agora em Jesus Cristo. Nascimento, como eu disse, cresceu, morreu e ressuscitou. A morte de Jesus responde a essa pergunta. Como um Deus santo pode se relacionar com pessoas pecadoras como eu? Nós continuamos pecadores, mas Deus continua sendo santo. Precisamos sim de um mediador, que é Jesus Cristo. Levítico nos lembra que a graça de Deus, as providências que foram tomadas para que eu e você pudéssemos chegar diante dele, exige de todos nós uma adoração. O dia da expiação que encontramos em Jesus Cristo, trazendo novamente a luz que existia em Levítico, a expiação do povo através da morte de um animal, você vai lembrar de Jesus Cristo ali na cruz e vai lembrar a importância desta expiação, a morte de um inocente em favor do Valdir e a favor de você. O povo de Deus precisa ser santificado, precisa ser santo. Não sei se você já ouviu a expressão bode expiatório. Eu busquei uma informação em relação a esta qualidade que diz assim: bode expiatório é alguém que é escolhido de maneira arbitrária para levar sozinho a culpa de uma calamidade, crime ou qualquer evento negativo, mesmo não tendo cometido. Levítico traz isso, um bode expiatório. O pecado de todos era lançado sobre este animal. Você vai lembrar de Jesus Cristo entrando no cenário humano, Deus entre nós, tomando sobre si o pecado de toda a humanidade, sendo lançado sobre ele. Então Levítico apresenta esta tipificação de Jesus Cristo. O ritual que era feito no Antigo Testamento, Jesus Cristo apresenta na sua morte, o sangue sendo derramado em favor de muitos. No Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, no versículo 29, está escrito: no dia seguinte, João viu aproximando-se Jesus e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. No versículo 34, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João, ele expressa: eis o Cordeiro de Deus. Lembra do Levítico? No livro da lei? Este é aquele que vai ser morto. E o pecado da humanidade vai ser lançado sobre ele, mesmo ele não tendo culpa nenhuma. Ele vai ser e vai estar sendo esse mediador entre eu e você, Jesus Cristo. Agora em Hebreus capítulo 9, versículo 22, está escrito assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Novamente, trazendo o significado da lei. Novamente, é colocado em Hebreus toda essa explicação. Sem derramamento de sangue não há perdão. Com isso, nós recebemos do Senhor a reconciliação com o Pai. Com isso, nós recebemos das mãos do Senhor a reconciliação, porque o ministério de Jesus é este que é inaugurado, que o apóstolo Paulo fala. 2 Coríntios, ele fala em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 20 e 21. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nós, pelo nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então Deus tornou pecado por mim e por você. Jesus Cristo, naquele momento, ele se tornou pecado. Ele recebeu de todos nós os nossos pecados, foi levado sobre ele, ele se tornou naquele momento aquele que estaria sendo o mediador. Como em Levítico, Jesus ficou no meu lugar e no seu lugar. Foi morto, o seu sangue foi derramado para que eu e você pudéssemos estar diante do Pai, inaugurando o ministério da reconciliação. Então você recebe a reconciliação, isso mediante o derramamento de sangue, porque ele é o Cordeiro de Deus, ele tipifica, ou ele representou, melhor, ele expressa e mostra o que significava lá em Levítico, para todos, até mesmo para eu e para você. Ele se tornou pecador, porque o pecado entrou por um homem e precisava sair por um homem. Tinha algo para pagar, era uma dívida. Que dívida era essa? A justiça de Deus. E houve o pagamento. Jesus disse: está pago, está consumado. Meu querido, amado irmão em Cristo, você talvez que não conhecia o Natal, trazendo a figura de Jesus e o seu propósito. Eu quero dizer que o Natal, que traz sim a sua raiz de natalidade ou nascimento, é a oportunidade de você conhecer quem é Jesus. E você tem a oportunidade de poder chegar mais perto de Deus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele vem e cumpre o plano de Deus. Sem derramamento de sangue não há perdão. Jesus Cristo é este que entra na história
para resgatar você. Você e eu éramos inimigos de Deus. O meu coração e o seu coração estava escuro, sem a oportunidade de provar e viver a graça de Deus. Mas Jesus Cristo veio e lavou o meu coração e o seu coração com o seu precioso sangue. E deixa o meu coração e o seu coração limpo diante de Deus. Quem é este que pode entrar diante de Deus? Este que está limpo de coração. E quem pode fazer isso? Jesus Cristo. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Uma vida sem Jesus é uma vida cansada e sem esperança. Jesus Cristo nasceu para que eu e você pudéssemos provar desta alegria que é viver nele. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história. O nosso Deus esteja fortalecendo você e você possa provar desse tempo para a glória somente dele. Muito obrigado pela oportunidade de poder expressar a fé que existe em Jesus Cristo. Porque o nascimento de Jesus é motivo de celebração. Mas ele não para por aí, como eu disse no início. É necessário você estar nascendo e vivendo dia após dia o significado de uma vida em Cristo. E isso é você que convida Jesus para ser o seu Senhor e dono e falar: Jesus Cristo, a minha vida pertence ao Senhor, porque eu entendo que o Senhor veio para inaugurar esse ministério da reconciliação. Estar reconciliado com Deus, reconciliado com o próximo, reconciliado consigo mesmo, reconciliado com o mundo, com as coisas criadas. É assim que eu quero viver. Então eu quero convidar você para estar orando e agradecendo a Deus por esse tempo. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de poder revelar dentro desse tempo o significado do Natal. A morte e vida em Jesus Cristo. Abençoa todos esses, ó Pai, que estão ouvindo, que estão provando desta graça. Obrigado, Deus querido, é o Teu Espírito que traz a todos nós o que significa a justiça, o juízo, o pecado. É o Senhor que revela. Então, nesse tempo, é o Senhor que chama todos esses a viver a vida em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe. E como eu disse, quer nos conhecer um pouco mais dentro de um projeto, dentro da história que temos? Entre nas nossas redes sociais. Bom, um grande abraço e Deus abençoe.